Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bíblia Crush e neste vídeo estaremos analisando com carinho o primeiro capítulo do livro de Gênesis, que é o primeiro capítulo da Bíblia, falando sobre a criação. É uma narrativa cuidadosamente elaborada sobre como Deus criou e orquestrou este mundo aqui que a gente vive. Então vamos lá? A frase de abertura deste versículo diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esses céus é esse céu mesmo aqui que a gente vê. E essa terra não está ligada necessariamente ao globo terrestre, mas à terra, o solo, onde nós pisamos. Logo em seguida, o versículo diz: a terra estava sem forma e vazia. Aqui nós vemos dois problemas. Sem forma, vamos analisar um pouco sobre isso, e vazia, não havia ninguém, não havia nenhuma criatura. E estes dois problemas é o que Deus vai resolver aqui neste primeiro capítulo. Mas saiba que no original hebraico, essas duas expressões, sem forma e vazia, dão a ideia de sem ordem e desabitada. Para os autores da Bíblia, algo que não tem ordem e que está desabitado significa que não tem propósito. Então fica com isso em mente. A próxima parte deste versículo diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra hebraica usada para espírito aqui é ruach, que pode se referir a um vento, respiração, fôlego ou até mesmo a presença invisível de Deus. Então, no meio daquele caos, a presença invisível de Deus já estava ali. Então, muitas vezes, nós não conseguimos ver, porque está tudo uma bagunça, mas a presença de Deus estava ali na escuridão e Ele estava pronto para trazer a solução, para trazer ordem e para fazer que a vida florescesse. Então Deus coloca ordem e começa a criação. Essa ordem acontece numa série de 6 dias. Cada dia começa com a frase "E disse Deus" e termina com a frase "houve tarde e manhã". Lembra dos dois problemas que eu havia citado? Sem ordem e desabitada? Cada um dos dias da criação começa apresentando um problema de uma dessas duas espécies e logo em seguida Deus traz a solução, um dia de cada vez. Gente, Deus, ele é muito organizado e a Bíblia já mostra isso desde o início. Então vamos lá, alguns detalhes da criação. Dos dias de 1 a 3, Deus resolve o problema da ordem e cria esferas, espaços diferentes. E dos dias de 4 a 6, Deus resolve o problema da desabitação e enche cada uma dessas esferas de criaturas. O que faz sentido, né? Como que você vai resolver o problema da habitação se não tem lugar para eles morarem? Primeiro dia da criação, como estava tudo escuro, o primeiro dia é o quê? Acender a luz. Então a primeira esfera colocada em ordem é a luz. Em Gênesis 1:3, o problema solucionado por Deus é o problema da luz. E o versículo diz: e haja luz. Um detalhe muito importante também sobre a criação, gente, é que Deus criou falando. E aqui nós poderíamos até dizer que nós também criamos ou bagunçamos a nossa vida por aquilo que a gente fala. Fecha parêntese. Então aqui a luz limita a escuridão. Aqui, no primeiro dia, Deus está criando a ordem do tempo. O segundo dia da criação, Gênesis 1:6, diz o seguinte: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então aqui Deus criou duas esferas, a esfera do céu e a esfera do mar. As águas aqui embaixo e águas que existem na atmosfera aqui da Terra. Na cultura antiga dos autores da Bíblia, o céu era como um domo, uma proteção, que é a atmosfera. O terceiro dia da criação começa em Gênesis 1:9 e diz o seguinte: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção terra. Aqui Deus está criando uma outra esfera, que é o solo, o terreno onde nós pisamos. E a terra emerge para fora dessas águas caóticas. Mas você sabe, né, que a água ainda é a maior parte do planeta Terra. Acho que 70% ainda é água. Se você sabe a quantidade exata, escreve aqui pra mim nos comentários. Só que nesse dia, no terceiro dia, de bônus, Deus já começa a resolver aquele segundo problema, que é da desabitação. Aqui Deus cria plantas, árvores de frutos e sementes que começam a emergir da terra. Pronto, então aqui as esferas de tempo, de água e de terra já estão criadas.
Deus começou a resolver o problema da desabitação, mas agora dos dias de 4 a 6, Deus vai focar em resolver o problema da desabitação. Vamos lá? Dia 4 da criação começa em Gênesis 1:14, que diz o seguinte: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Lembra que lá no primeiro dia Deus tinha resolvido o problema da escuridão e criou a luz? Então aqui no dia 4, ele vai fazer habitar esses céus. É quando ele cria o sol, a luz e as estrelas. Então ele criou o problema, a desordem da escuridão, colocou ordem, criou a luz no dia 1, e agora ele vai povoar essa esfera dos céus com o sol, a lua e as estrelas. E aqui outro parêntese cá entre nós. Não é interessante que Deus criou a luz antes de criar o sol? O que você acha? Será que a luz vem do sol? Fecha parêntese. Deus instala essas luzes, o sol, lua e as estrelas, como sinais e símbolos que refletem a sua própria luz, a luz de Deus. E Deus dá a esses luzeiros o seu poder real para poder separar o dia da noite. O dia 5 da criação começa em Gênesis 1:20 e diz o seguinte: povoem-se as águas de enxames de seres vivos e voem as aves sobre os céus, sob o firmamento dos céus. Então lembra que lá no dia 2 da criação, Deus resolveu o problema de separação das águas de cima com as de baixo. Criou a esfera do mar e a esfera do firmamento. Então agora, no dia 5, ele começa a povoar de criaturas essas duas esferas. Cria os peixes para o mar e as aves para os céus. O dia 6 da criação começa em Gênesis 1:24 e este versículo diz o seguinte: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Então lembra que lá no dia 3 Deus tinha criado a esfera da terra, do solo, aqui onde a gente pisa. Então no dia 6 Deus faz com que a terra produza esses seres viventes para começar a resolver o problema da desabitação. No dia 3 Deus tinha resolvido o problema da ordem, no dia 6 Deus começa a resolver o problema da desabitação. E outro detalhe, lembra que no dia 3 Deus já tinha começado a criar algumas plantas que foi como um bônus? Aqui, no dia 6, de bônus, Deus cria quem? Nós, os seres humanos. Então, tanto os animais quanto o homem, Adão, emerge da terra, do solo. E um detalhe muito importante é que depois de cada coisa que Deus cria, ele fala que é bom. Ele cria e pensa, isso é bom. Mas depois que ele cria nós, os seres humanos, Adão, que representa a humanidade, ele olha, nossa, isso é muito bom. Então, a humanidade, nós, os seres humanos, nós somos o clímax de toda a criação. E a importância da humanidade é explicada no versículo 27 deste capítulo, que é um poema, e diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, como eu havia dito, o homem, ele também emerge do solo, da terra, assim como os outros animais. Só que nós temos algo a mais, algo mais especial. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que significa que nós juntos, homens e mulheres, representamos o próprio Deus dentro da sua criação. E aqui eu poderia até dizer um pouco além, dizer que assim como Deus é o Criador, nós também somos criadores, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. O que você pensa disso? Escreva aqui embaixo. E depois de toda essa criação, desses 6 dias, existe mais um, o 7º dia, que sai totalmente desse padrão que eu acabei de apresentar aqui, e que não está ligado em nenhuma maneira com os 2 problemas de ordem e desabitação. Lógico, porque esses 2 problemas já estavam resolvidos. Mas aqui, no 7º dia, fala que Deus descansa. É como se o mundo inteiro fosse o seu santo templo, onde Deus habita com o seu povo. E também a frase ouve tarde e manhã, que apareceu em todos os 6 dias, não aparece aqui. Esse dia, ele é diferente completamente. E isso mostra que o 7º dia não tem fim. Então ele descreve a visão ideal de Deus para o universo, para o mundo. É um lugar onde Deus habita com o seu povo para governar o mundo em harmonia. O 7º dia é o objetivo principal da criação. E nós vemos isso porque o autor deste capítulo e dessa história
aconteceu o número 7 em vários detalhes deste capítulo. Olha aqui comigo. São 7 dias de criação, 7 declarações de viu Deus que era bom. Existem 7 palavras hebraicas no versículo de abertura do capítulo, no versículo 1, e 2 vezes 7 palavras hebraicas no versículo 2. E nos versículos que falam sobre o 7º dia, existem 3 frases de 7 palavras cada. Então, o primeiro capítulo da Bíblia fala muito mais do que somente a criação. Ele foi intencionalmente projetado para nos mostrar o propósito de Deus em compartilhar a criação com a sua semelhança, nós, seres humanos, para que assim possamos descansar e governar junto com Ele. E este é o propósito, governar junto com Ele este mundo. E é disso que o restante do drama bíblico se trata. Então é isso, este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha aqui, faça perguntas no comentário e eu vou estar respondendo vocês. Um beijo da Pri e até a semana que vem. Tchau!